Olá a todos e a todas, meu nome é Fernanda Ravazano. Primeiramente eu queria agradecer o convite do meu amigo Jaime Barreiros para poder falar aqui para vocês nesse congresso online do EGE e vou abordar especificamente o tema do compliance eleitoral. Bom, antes de começar aqui, falar propriamente do compliance partidário e eleitoral, cumpre só fazer alguns comentários breves sobre o que são as políticas de compliance, o que é compliance. Na verdade, a compliance vem do verbo inglês to comply, que é justamente atuar em conformidade. Mas é preciso que a gente compreenda que esse atuar em conformidade não se limita a somente atuar de acordo com a normativa prevista, ou seja, somente de acordo com a legislação. É algo muito maior. Na verdade, demanda uma mudança cultural que vem ocorrendo paulatinamente no Brasil, não é exatamente de agora, mas ainda é de uma forma muito tímida, muito incipiente. E essa mudança cultural exige que a gente compreenda que devemos atuar em conformidade com as regulamentações normativas, mas principalmente com os preceitos éticos. Então, atuar em conformidade, as políticas de compliance vão ser esse conjunto de medidas que devem ser incorporadas e implementadas, não apenas nas pessoas jurídicas, o foco que a gente vai dar aqui, em virtude da lei anticorrupção, é as pessoas jurídicas, mas é algo que deve ser internalizado a qualquer pessoa física. É uma mudança, como eu falei agora há pouco, cultural e que deve ocorrer em todos os segmentos da sociedade. A gente tem que pegar e deixar aquele jeitinho brasileiro de lado, a gente tem que afastar ele e compreender que isso é algo extremamente errado e danoso. Essa diferença cultural que a gente está começando ainda a construir tem que ser internalizada dentro de cada um dos cidadãos para compreender que as pequenas práticas nossas do dia a dia, elas também têm que ser em conformidade com os preceitos éticos. Então, a questão, por exemplo, dos pequenos subornos que o cidadão pratica no dia a dia, foi parado numa blitz, vai lá e paga um valor àquele funcionário público para poder sair da blitz, por óbvio que isso também é corrupção. Então, a gente tem que compreender exatamente o que é atuar em conformidade, o que é corrupção, não apenas aqueles casos, por óbvio, mais graves, envolvendo partidos políticos, etc., que a gente mais, infelizmente, vê na mídia, mas as pequenas práticas do dia a dia também podem ser, sim, configuradas como corrupção. Então, feito esse alerta inicial e para rememorar vocês, que vocês já sabem o que é a compliance, mas era importante no início da minha fala eu rememorar exatamente o que é se atuar em conformidade, passo agora a discutir se a lei anticorrupção ela se aplicaria de fato ou não aos partidos políticos, para no final a gente fazer uma análise aqui do projeto de lei que já está tramitando, que trata especificamente da aplicação dos programas de compliance, das políticas de compliance aos partidos políticos, inclusive com sanção aos partidos que não possuem esse programa de compliance ou possuem um programa de compliance de fachada, que ocorre também em várias empresas, pessoas jurídicas, para no finalzinho, no último momento da minha fala, eu abordar especificamente um risco enorme de práticas corruptivas que podem ocorrer esse ano, sobretudo com a questão da Covid-19, do coronavírus, e a doação de cestas básicas, de equipamento de proteção individual ao trabalhador e principalmente as pessoas carentes da sociedade. Bom, então, primeira parte da minha fala, se aplica ou não a lei anticorrupção aos partidos políticos. Embora hoje, em 2020, está quase que já dominante a compreensão de que se aplica sim a lei anticorrupção, esse não é um tema exatamente fácil e não é exatamente algo, enfim, já pacífico, consolidado na doutrina brasileira. Por que eu digo isso? Porque há sim ainda alguns autores renomados que compreendem que não se aplica a lei anticorrupção aos partidos políticos, sobretudo com uma preocupação nos termos do artigo 3º da lei anticorrupção. Por quê? Porque a lei 12.846, ela prevê especificamente ali que há sim uma consequência criminal também para as pessoas físicas que atuam em nome das pessoas jurídicas. Lembrando que no Brasil só é permitida a responsabilização criminal da pessoa jurídica, por enquanto, aos crimes ambientais. E lá o artigo 3º ele termina fazendo uma
a avaliação também da responsabilidade criminal. Então, a lei de corrupção, no artigo 1º, fala de responsabilidade civil e administrativa, e o 3º termina falando também da responsabilidade criminal. Por conta disso é que há essa divergência doutrinária se as regras de compliance, principalmente se a lei anticorrupção se aplicaria ou não aos partidos políticos, às agremiações. Bom, o fato é que o artigo 1º da lei anticorrupção, ela trata da responsabilização civil e administrativa para qualquer pessoa jurídica. E a gente sabe que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, a lei de corrupção ela vai se referir a pessoas jurídicas que lidam com o poder público, que é justamente o que acontece com os partidos políticos, e o artigo 44 do Código Civil também prevê a definição jurídica dos partidos políticos como pessoas jurídicas de direito privado. Então, a compreensão é que, sim, se exige que os partidos políticos tenham essas regras de compliance, esses programas de compliance internalizados, e que pode, sim, os seus filiados responderem criminalmente de acordo aí com o artigo 3º, da lei anticorrupção. Lembrando também que quem se opõe a essa aplicação faz uma interpretação, a meu ver, né, com todo o respeito, equivocada da FCPA, né, que foi justamente o programa Lei de 77, que é a base para a nossa lei anticorrupção norte-americana, que a priori não seria aplicável aos partidos políticos. Mas o próprio Departamento de Justiça norte-americano já afirmou que se aplica sim aos partidos políticos, a FCPA, né, Foreign Corrupt Act Practice, né, dos Estados Unidos, e que também se aplicaria aqui no Brasil. Bom, além disso, nossa lei de corrupção também se baseia na normativa internacional, na Convenção de Mérida, na Convenção Interamericana, né, de repressão, prevenção e repressão à corrupção, também o Bribery Act, né, que do Reino Unido, né, que se aplica hoje a toda a comunidade europeia. Então, mais um argumento aí reforçando que sim, a lei anticorrupção, ela incide sobre os partidos políticos, as agremiações. Mas também cumpre lembrar, como eu falei com vocês no comecinho, que compliance não é apenas a observância do regramento legal, e não é somente com a lei de corrupção, também é um equívoco enorme as pessoas achando que as políticas de compliance no Brasil só surgiram com a lei de corrupção, de forma alguma, certo? A lei de corrupção ela passou a prever medidas duras para empresas que não possuem o programa de conformidade, inclusive com a responsabilização criminal. Bom, para encerrar um pouquinho essa polêmica, a gente tem hoje tramitando no Senado Federal um projeto de lei que visa responsabilizar os partidos políticos que não possuem programa de compliance, né? Que não possuem essas políticas de compliance internamente. Então, dentre as sanções previstas, né, nesse PL, justamente, deixa eu só conferir aqui o número da PL para poder falar direitinho para vocês. É o PL 429 de 2017, ele prevê expressamente como uma consequência para os partidos políticos que não possuem esse programa de compliance, ficar até mesmo com suspensão de 3 meses do recebimento ali, propriamente, do fundo partidário. Então, percebam que há uma consequência, assim, de 3 a 12 meses, né? Se você tem um programa de compliance que a gente fala de fachada, que é aquele que tem a previsão dentro do código de conduta, do manual de integridade, apresenta ali, né, o canal de denúncias, etc., do partido político, mas o que acontece na prática? Ele não é eficaz, ele não é efetivo. E penas superiores até 1 ano, né, se ele não tem sequer esse programa de compliance. Então, ele fica 1 ano aí suspenso de receber literalmente o fundo partidário, enquanto que se ele, na verdade, tem um programa de compliance de fachada, ele fica de 3 meses até 1 ano sem receber o valor do fundo partidário. E eu chamo a atenção aqui para vocês para uma situação agora delicada, né, que a gente vai ver muito, com relação, infelizmente, a gente vai ver muito, com relação à Covid-19, né, ao vírus, né, o coronavírus. Porque tem os programas emergenciais aplicáveis, né, nos municípios, tem um programa federal e há também uma distribuição de cestas básicas, uma corrente de solidariedade, uma tentativa aí de mitigar os efeitos do coronavírus e as pessoas que têm que ficar em isolamento não têm como trabalhar, né? Lamentavelmente, a gente vai ver muito a incidência do artigo 41A, né, da Lei de Eleições, que é justamente a captação ilícita de sufrágio.
A entrega agora dessas cestas básicas do equipamento de proteção individual a funcionários, a pessoas pobres, aos trabalhadores autônomos que não estão podendo atuar, né, trabalhar na rua, não estão recebendo aí seus salários. E, com certeza, lamentavelmente, a gente vai ver muitos agentes políticos, muito filiados a partidos políticos, adotando essa postura, essa lamentável postura, vendendo voto, condicionado aí a pessoa receber a cesta básica ou equipamento de proteção individual, né, no caso, as pessoas que estão trabalhando e não podem parar de trabalhar, né? Então, a gente vai estar visualizando essas práticas, infelizmente, ainda esse ano, que é ano de eleições, na eleição municipal, né, vereadores e prefeitos, e a gente tem que chamar, reforçar aí a atenção da urgência de se aprovar logo esse projeto de lei para que passe a ser mesmo exigida a presença desses programas de compliance, que haja implementação desses programas dentro dos partidos políticos para coibir essas práticas. Porque a gente vê muitas vezes até um político, né, que já foi condenado em definitivo na área criminal e que sequer sofre qualquer tipo de sanção administrativa dentro do partido. E isso, na verdade, é algo que deve ser, de fato, exigido para que o partido político ele puna também o funcionário, né? Que ele puna ali o filiado dele, né? Então, se isso ocorrer, de acordo com o projeto de lei, esse partido político não adotando as providências cabíveis, nem no âmbito preventivo, ou seja, disseminar um código de conduta, um manual de boas práticas, treinamento e aperfeiçoamento, cursos, palestras, dos seus filiados e associados, né, dos políticos que estão ali representando o povo, ou no momento repressivo, que é o segundo momento dos programas de compliance, ou seja, houve a prática de uma irregularidade, tem que o comitê de ética, certo, ou os mecanismos de investigação interna investigarem esse ato, garantir o contraditório e ampla defesa e punir o sujeito. Então, houve ali a prática de um ilícito, certo? Quer seja ilícito civil, administrativo e principalmente criminal, o exemplo que eu estou dando aí de um crime eleitoral, captação ilícita de sufrágio, esse político ele tem que ser, sim, punido, entendeu? E tem que ser chipado ali, no mínimo suspenso ou mesmo afastado em definitivo daquela agremiação, sob pena da própria agremiação sofrer aí uma sanção que é o não recebimento da verba do fundo partidário, 3 meses a 12 meses, né? Se ele tem um programa de fachadas de compliance, está lá previsto, mas não é efetivo, ou até mesmo de 1 ano, se ele, na verdade, sequer tem o programa ali de compliance previsto internamente. Então, são essas breves palavras que eu queria trazer a vocês, essas reflexões, e reforçar aqui a necessidade premente de que haja, assim, uma exigência da implementação de políticas de compliance partidário, porque os partidos políticos eles representam aí o nosso escopo democrático dentro de um país. Então, muito obrigada a todos e a todas pela atenção e eu fico por aqui.